Waire, hey, hey, Anapuê, hey, hey, Anapuê, hey, hey, Anapuê, hey, hey, Waire. Anapuê, hey, hey, Anapuê, hey, hey, Anapuê, hey, hey. Eu consegui cantar porque o ar-condicionado também me deixou meio enfermo, mas é uma forma de nunca falar sozinha, principalmente o canto, na verdade, foi a principal arma que não permitiu que os povos indígenas fossem exterminados no Brasil. Eu sou Célia Chacriabá, venho da região do bioma do Cerrado. É importante também reconhecer que não apenas a Amazônia hoje está sobre a mira também, sobre o ecocídio, mas também o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil. E hoje 90% da soja que é exportada do Brasil também vem da região do Cerrado. Então, para compreender o fogo criminoso que acontece na Amazônia, precisa compreender que esse fogo é o que historicamente queima o bioma do Cerrado, é o mesmo fogo também que queima as casas de reza indígena Guarani, também esse fogo que historicamente queimou e também estrupou os corpos das mulheres indígenas. Eu venho do bioma do Cerrado e todas as vezes que as pessoas perguntam por que nós fazemos essa luta no exterior, e nós perguntamos o que vocês fariam se sua mãe tivesse sendo arrancada. O que vocês fariam se você tivesse sendo arrancado o direito de viver, não apenas da sua morada coletiva, mas principalmente da sua morada interior, que é o território. Todos os territórios indígenas no Brasil que nós conhecemos só foi demarcado depois da morte, da execução de algumas lideranças indígenas. E o território Chacriabá não é diferente. Como nós vivemos numa região do bioma do Cerrado, em 87, o território só foi demarcado depois do crime contra uma liderança Chacriabá, e que foi o primeiro crime reconhecido como genocídio indígena no Brasil. Mas o território Chacriabá só foi demarcado 1/3 do território originário, e todas as vezes hoje, quando a população pergunta para as mulheres, e principalmente para a juventude, fala: vocês são Chacriabá? Vocês sabem nadar? Vocês vivem no rio? Vocês vivem da pesca? E a maioria da juventude diz que não, porque essa ausência do rio nós compara como se fosse um filho que é retirado de amamentar no peito da mãe no aleitamento materno. Nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma. E eu falo que essa juventude, as crianças só não afogou no rio porque foi a ausência daquilo que nós não vivemos no rio que nos afogou. É importante dizer isso porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a contribuição das mulheres indígenas para a redução, a velocidade das mudanças climáticas, eu falo que muito pior do que a mudança climática é exatamente a velocidade com que está acontecendo a mudança climática. E meu avô diz que essa luta nossa, as pessoas falam que nós não tem muito tempo. Então as pessoas têm reproduzido a fala que a luta por o não aceleramento das mudanças climáticas é uma luta contra o tempo. E meu avô diz que não é exatamente uma luta contra o tempo, é uma luta pela retomada do tempo. Porque é exatamente essa noção da velocidade do tempo que faz o aceleramento também do capitalismo. Então, quando hoje nós, povos indígenas, representamos uma ameaça para o governo, tanto o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, mas tanto para o capitalismo, é porque nós apresentamos uma real possibilidade de vida que não é controlada pelo tempo. Então, quando nós também questionamos esse capitalismo, e constantemente no Congresso Nacional, no Brasil, nós somos questionados pelos deputados da bancada ruralista que diz: por que vocês, povos indígenas, são tão contra o capitalismo? E eu falo, a pergunta é ao contrário, assim a resposta também.
Por que a bancada ruralista e o capitalismo é tão contra os povos indígenas? Porque não necessariamente nós representamos uma ameaça para o capitalismo e para as mudanças climáticas. Pelo contrário, o capitalismo e a mudança climática representam uma eminente ameaça para os povos indígenas e para a humanidade. E pensando nesse capitalismo, eu fico também refletindo sobre a monocultura. Quando a gente pensa, por que é consenso para todo mundo que uma comida saudável é aquela que tem diversidade na mesa, é aquela que tem cor também? E por que as pessoas não pensam, não refletem que uma sociedade saudável é aquela também que tem diversidade? Porque se fala que na monocultura, assim como na minha região é ameaçada pela plantação de eucalipto, e se a gente diz que o lugar onde planta eucalipto, a monocultura de eucalipto, possivelmente não vai sobreviver nem formiga, eu fico pensando, uma sociedade que não existe diversidade também vai sobreviver com monocultura de corpos? Eu fico pensando também numa universidade que não tem uma diversidade do pensamento, esse pensamento também vai tornar uma terra improdutiva? Isso para mim é muito forte, porque para mim a responsabilidade de questionar o capitalismo não está apenas também nos governos em vários países, mas está também na mudança de comportamento da sociedade. Porque quantos de nós também já nos fizemos a pergunta, quantos de vocês já se fez a pergunta, quantos professores indígenas vocês têm na universidade? Quantos de vocês fizeram a pergunta também, ou estariam dispostos também a fazer essa pergunta? Em quantos indígenas, mulheres indígenas, vocês já votaram? Então, para pensar uma mudança também e a desigualdade que acontece, porque a grande explicação para as mudanças climáticas que nós vivenciamos hoje é porque matou a diversidade. Certamente, se nos Estados Unidos tivesse a diversidade que existia antes de povos indígenas, nós não estávamos nesse momento do aceleramento das mudanças climáticas. Toda sociedade que mata a diversidade de corpos, certamente está numa ameaça da monocultura de corpos, do pensamento. E eu tenho dito que, para isso, para reverter esse processo do aceleramento das mudanças climáticas, não dá para curar o mal com a mesma enfermidade. Então não se pode curar uma terra com o mesmo veneno que ela fez ela ser morta. Então eu tenho pensado que, assim também, quando a gente pensa em questionar a estrutura também da política, dos processos de pensar a questão ambiental, tanto no Brasil e fora do Brasil, principalmente questionar a exportação que vem em massa e que tenta exportar a vida dos povos indígenas, para questionar e fazer uma luta antissistêmica, eu fico pensando que nós temos que questionar a matriz também colonizadora. E aí eu falei, não, eu errei, não é exatamente a matriz colonizadora, seria uma patriz colonizadora, porque vem do patriarcado. Então precisamos pensar quais são as contribuições dos corpos das mulheres, porque a gente tem falado que o século XXI é de muitas outras coisas, mas é principalmente das mulheres e das mulheres indígenas. E é nisso que o fortalecimento das mulheres indígenas evoca as forças da luta, porque quando as pessoas perguntam constantemente o que vocês têm feito para não aceleramento das mudanças climáticas? Nós temos feito com a nossa própria vida defendendo o território. Porque nós, povos indígenas, eu tenho dito que nós somos o termômetro do mundo. O dia que nós, povos indígenas, parar de respirar em nosso território, toda a humanidade também já não vai conseguir mais respirar. E em vez de responder essa pergunta que torna exaustiva, qual é a contribuição dos povos indígenas, eu tenho dito que nós, povos indígenas, as mulheres indígenas, queria ser reconhecido na verdadeira importância. Porque nós somos as primeiras cientistas. Nós somos como se fossem as doutoras em pneumologista, porque nós cuidamos do pulmão do mundo. E é importante fazer essa reflexão, porque principalmente quando matou Paulino Guajajara, como apresentou no vídeo, as pessoas não fazem essa reflexão. Pensa que quem sofreu com essa dor da perda foi apenas os povos indígenas do Brasil, foi apenas o povo Guajajara. Na verdade, assim como ano passado foram tombadas 138 lideranças indígenas,
A cada vez que tomba uma liderança indígena, são milhões de árvores também que passam a ser tombadas. Isso atinge a respiração do mundo. É preciso reconhecer que, se as pessoas não se sentem sensibilizadas e estar nessa luta junto com nós povos indígenas, porque não está sujeito a morrer pelos conflitos territoriais, igual todos nós indígenas estamos sujeitos a morrer, nós vamos morrer por algo comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Porque a alimentação deveria ser sinônimo exatamente de alimentar o corpo, mas hoje alimentar também tem sido um sinônimo de envenenar. E as pessoas perguntam, aonde essa luta contra o capitalismo começa? Ou onde o capitalismo começa? O agronegócio começa? Nós damos de cara com o agronegócio todo dia, na primeira refeição do dia. Ela começa pelos pratos que chegam na nossa mesa. Então requer pensar uma luta de sistema, mas principalmente uma luta também comportamental. E pensando nessa questão do capitalismo, no Brasil, semana passada o governo brasileiro disse que os povos indígenas querem ser igual a nós. Eles estão passando a ser humano e mais evoluído igual a nós. E quando faz essa pergunta, eu falo que nós povos indígenas, nós mulheres indígenas, só levantamos com muito mais força agora, porque a primeira pessoa que o governo Bolsonaro atacou foi uma mulher. E as pessoas perguntam, mas quem foi essa mulher? E eu falei, foi a terra. E quando atinge a mulher terra, nós precisamos nos levantar. Porque certamente o que está em jogo não é apenas a nossa vida, mas principalmente o nosso modo de vida. Porque tem matado os povos indígenas não apenas quando tem executado as lideranças indígenas, mas quando executa a nossa identidade. Nós já morremos 2 vezes. E é importante dizer isso porque antes, todo agronegócio, a bancada ruralista, queria apenas executar os corpos indígenas, assim também como aconteceu também em 1500. Hoje é apenas com arma sofisticada. Mas agora, a arma que tem usado também contra os povos indígenas é tentar matar as nossas vozes. E não lutar com a mesma arma do inimigo, que é a arma de fogo, não significa que nós povos indígenas estamos desarmados. Porque nós lutamos exatamente com a força da espiritualidade que é alimentada pelo território. E nós fala que nós desconfiamos de qualquer projeto, progresso da morte, de evolução, que não consegue produzir nem seu próprio alimento. Porque na jornada que nós fizemos Sangue Indígena Não Aguenta Mais na Europa, e as pessoas falaram, que a única fruta nativa daqui é essa, porque na verdade a gente não tudo bem importado de outros países, porque a gente não consegue produzir o próprio alimento. Então quando fala que nós povos indígenas não contribuímos para que o Brasil seja um país de primeiro mundo, nós falamos que é muito mais importante reconhecer que do Brasil nós somos os primeiros, que nós somos originários. E é por conta desse modo de vida que a humanidade ainda não foi exterminada. Então é muito importante pensar, não exatamente o meio ambiente, mas a totalidade da vida, da natureza e do território, como parte e a contribuição dos povos indígenas. E nesse sentido, quando nós também questionamos a universidade por ser responsável pelo epistemicídio, porque tentaram também matar nosso modo de conhecimento, e hoje nós chegamos na universidade e as pessoas perguntam, como você se sente sendo a primeira indígena a chegar na universidade? Sônia Guajajara, como você se sente sendo a primeira indígena a lançar uma candidatura para co-presidente? Joênio Apixana, como você se sente sendo a primeira mulher indígena a chegar no Congresso Nacional? Mulheres indígenas, como vocês se sentem? E nós falamos que nós não sentimos mais importante por ser as primeiras. Na verdade, nos dá a responsabilidade redobrada de questionar o porquê que em pleno século XXI, só agora então, nós somos as primeiras. Então é muito importante fazer essa reflexão, porque nós, povos indígenas, com nossa forma de conhecimento, nós representamos uma forma real de uma epistemologia de cura. Não é apenas o planeta financeiro, recurso financeiro, não é apenas a política que está em crise. A ciência está em crise.
E nós, povos indígenas, falamos que nenhum governo, nenhum projeto de Estado vai conseguir acabar com a ciência. Porque a ciência, ela nasce dentro de nós e nos nossos territórios indígenas. Então nunca vai ser executada. Nem mesmo o fogo que queima a Amazônia, nem mesmo o fogo que queima o Cerrado e que queimou corpos indígenas em Brasília, como é o caso de uma liderança indígena, Galdino Pataxó, não consegue queimar a nossa memória e a força da oralidade dos povos indígenas. E é muito importante porque nós falamos que nós mulheres indígenas, nós somos o útero da terra. Então, quando existe uma autorização do governo de Estado para flexibilização do armamento, nós mulheres indígenas somos as principais miras, porque certamente a flexibilização do armamento atinge nossos úteros e o útero da terra e principalmente compromete as gerações futuras. Então, para a gente falar de justiça ambiental, de mudanças climáticas, nós temos que entender que hoje a possibilidade, a melhor saída, a grande estratégia está no fortalecimento e na recomendação que demarcar os territórios indígenas não é mais um bem emprestado apenas para os povos indígenas, mas um bem emprestado para a humanidade. E nesse sentido já vou encerrar dizendo que nós, povos indígenas, fazemos esse levante da luta e nós, mulheres indígenas, continuamos a resistir porque nós já decidimos que se for para morrer, que seja porque nós estamos falando e não porque permanecemos em silêncio. Porque o silêncio, historicamente, mataram muitas mulheres indígenas e continuou matando um continente inteiro. Então, por isso que nós lutamos para o não genocídio dos povos indígenas no Brasil, lutamos contra o ecocídio na humanidade e nós fazemos essa defesa a partir da ciência do território, porque nós acreditamos que nós continuamos aprendendo muito mais com a árvore viva do que o papel morto. Certamente o dia que conseguir queimar todos os papéis, vai ser a nossa oralidade e a nossa memória que vai ter a capacidade de resistir. Obrigada. Coitada, não tem essa menina deu conta de... É direto, né? O que tu vai falar? Bom, eu tô achando que eu quero ficar aqui mesmo. Esse tá? Não é melhor ficar aqui? Deixa eu botar esses papelzinhos aqui para eu ir me lembrando de algumas coisas. Tá certo. E depois, então, pra... Deixa eu tentar ficar aqui. Vai querer mostrar o vídeo, depois a gente abre, se você quiser. Tá, no final. Tá bom. Será que tá ligado esse aqui que ele me deu? Olá, gente. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Ah, boa noite. Né? Bom, eu quero agradecer muito pelo convite que foi feito para nós, né, para a gente estar aqui hoje compartilhando a nossa história, a nossa luta, né, tudo que a gente vem fazendo no Brasil, né, uma luta que a gente faz agora, mas que é uma luta que já dura 520 anos. Né? A nossa presença aqui, a nossa presença no Brasil, já simboliza, né, já mostra a nossa resistência. Porque se não fôssemos um povo tão resistente, a gente já teria sido exterminado. Né? A gente já não existia mais. Então, falar da nossa história é rememorar toda uma tristeza, uma dor que foi sofrida por todos os nossos antepassados, né? Por muitos povos, por muitas mulheres que foram estupradas, né? Com a colonização, todo o período colonial, com a ditadura, né? Para que a gente pudesse hoje se levantar e dizer que a gente já não aceita mais nenhum tipo de colonização, nenhum tipo de estupro e nenhum tipo mais de imposição nas nossas vidas. E quando a gente se levanta e segue na luta, a gente não está trazendo benefício somente para nós.
a gente está trazendo benefício para o mundo inteiro. Porque a nossa luta hoje, em especial, é uma luta contra esse modelo econômico que é altamente predatório, que destrói toda a mãe terra, acaba com toda a biodiversidade, né? E tenta acabar com a nossa diversidade, acabar com nossos modos de vida. E por fazer essa luta, esse enfrentamento todo, né, a gente é perseguido, a gente é assassinado, a gente é criminalizado, a gente é preso todos os dias. Porque a luta que a gente faz confronta diretamente o poder econômico e o poder político. E são forças muito poderosas que sempre se articularam junto para acabar com qualquer um que passasse na sua frente. E hoje nós somos vistos como esse empecilho ao progresso, esse empecilho ao desenvolvimento. Então a gente segue dizendo que a gente é mesmo contra o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento para nós, ele só serviria se conseguisse trazer as pessoas junto. E o desenvolvimento que se é adotado é uma forma de excluir as pessoas, de aumentar cada vez mais a desigualdade, de colocar cada vez mais quem não tem, né, recursos materiais à margem de todos os processos. E tentam fazer isso com a gente todos os dias. No Brasil, isso se intensifica com a eleição do presidente Bolsonaro, onde coloca povos indígenas como seus inimigos número 1. Coloca mulheres, né, pobres, da periferia, negros e negras, né, todos nessa situação de vulnerabilidade. E a gente segue se articulando, porque a gente entende que a luta dos povos indígenas não pode mais ser uma luta isolada. Nós temos que estar conectados para a gente fortalecer esses que estão tendo seus direitos retirados, para juntos a gente fazer esse enfrentamento. A terra hoje se tornou o principal objeto de disputa. O principal objeto de disputa pelo poder político e pelo poder econômico. E nós fazemos uma luta constante, não pela terra, mas pelo território, pela mãe terra. Porque para nós não é simplesmente dizer a terra como um bem físico, um bem que se vende, um bem que se negocia. Nós tratamos a terra, né, como a nossa mãe. E a gente tem dito sempre para todo mundo, né, quem é aqui que tem coragem de negociar a sua mãe, de vender a sua mãe, de destruir a sua mãe? Alguém tem coragem de fazer isso? Não tem, creio que não. Então, nós tratamos a terra com essa mesma relação. A terra para nós é mãe, é a que dá vida, é que dá o alimento, é que dá o sustento, é que dá tudo o que a gente precisa. E por ter essa relação como uma relação natural, é que a gente não permite essa destruição da mãe terra. E quando a gente luta por um território, nós estamos lutando por um espaço que nós também temos essa relação, que não é uma relação ali somente de um contato, de um lugar para a gente ficar, mas é uma relação também com a nossa ancestralidade, com nossos antepassados, com a nossa história e com nossos encantados, que estão ali, que nos protege e que nos mantém sempre nessa conexão, que dá força para a gente seguir lutando. E o território para nós é esse lugar, que tem o sagrado, que tem a água, que tem as árvores, que tem os animais e que tem o ar que a gente precisa para a gente respirar. E é por isso que onde tem a presença indígena, tem território, tem floresta, tem biodiversidade preservada.
Onde tem a presença indígena, tem água limpa. Onde tem a presença indígena, tem alimento saudável, sem agrotóxico. Então é por isso que a gente segue nessa defesa, porque nós acreditamos que o que nós estamos fazendo é certo. E é por isso que a gente não teme de enfrentar nenhum governo, porque nós não somos obrigadas a aceitar nenhuma política injusta, nenhuma lei injusta que venha querer acabar com a nossa vida, acabar com a nossa história, acabar com o nosso modo de vida. Então nós sempre, né, desde 1500, quando os europeus chegaram no Brasil, que o plano de desenvolvimento econômico ou de desenvolvimento nacional do país sempre teve como base o extermínio dos povos indígenas. Sempre teve como base a exploração dos recursos naturais. Então, sempre teve como base toda essa política de destruição. E é por isso que nosso povo foi totalmente reduzido. Né? De 5 milhões estimados na escrita, porque a gente acredita que era muito mais de 5 milhões, né? Hoje, no Brasil, nós somos menos de 1 milhão, segundo o último censo do IBGE, né? Do Instituto de Pesquisa. No Brasil, nós somos hoje, né, 917 mil indígenas contados. Não sei se deve ter mais, né? Eu não fui contada. Tu foi contada? Deve ter mais, né? Então, nós somos 917 mil, né? Segundo o último censo. Nós conseguimos ainda manter 274 línguas distintas faladas no Brasil. Embora tenham conseguido acabar com muitas, né? Mas nós ainda falamos 274 línguas em todo o país. Nós ainda somos 305 povos indígenas diferentes. 305 povos que estamos distribuídos nos 27 estados. E somos obrigadas ainda a escutar todos os dias, por onde a gente passa lá, que os indígenas do Brasil estão na Amazônia. Que só tem indígena na Amazônia. Porque a ideia que se tem de indígena ainda é como o selvagem. Ou é como ainda aquele que tem que andar nu, que tem que andar, né, o tempo todo caçando, pescando. Como que vai continuar caçando, pescando, se estão tirando de nós esse direito de caçar, de pescar, de nadar? Né? Nós fomos obrigados a interagir com outra cultura, a viver uma outra vida. Que para nós sim, essa interação é boa, ela é permitida, ela é saudável, porque a gente tira aquilo que a gente precisa, né? Mas mantém a nossa cultura. Agora, o que o governo quer fazer hoje é a tal da integração. Então, quando ele fala a integração, ele quer dizer que nós temos que largar a nossa cultura, o nosso modo de vida, e nos integrar a uma outra cultura. E quando ele fala isso, está dizendo que tem uma cultura que é melhor que a outra. Uma cultura se sobrepõe sobre a outra e que nós somos obrigados a largar a nossa, que a nossa não presta, a nossa é ruim, a nossa atrapalha, e nós temos que aqui adotar uma outra cultura, um outro modo de vida. Então, contra isso também nós lutamos hoje, contra essa integração que está sendo colocada, anunciada pelo governo Bolsonaro. Além dos 305 povos, né, contatados, claro, cada um em diferentes níveis. Nós temos povos que têm 500 anos de contato com a sociedade, né, não indígena. Nós temos povos que têm, em média, 100 anos de contato, né, que é os que a gente chama aí de recente contato. Nós temos povos que estão totalmente em contexto urbano, que vive na cidade, que está ali, mas é indígena. E nós temos povos que não têm nenhum contato ainda com a sociedade, nem mesmo com nós indígenas, que estamos ali no mesmo território.
Já são confirmados 114 grupos de povos que vivem em isolamento voluntário, que o Estado insiste em chamar de povos isolados. E nós chamamos de povos autônomos, porque eles estão ali por decisão própria, por escolha deles. Porque se eles quisessem o contato, eles já teriam se aproximado e eles já teriam vindo procurar ajuda. Então, nós temos que respeitar essa decisão deles. O que nós temos que fazer é lutar pela garantia do território para que eles possam continuar ali, para que eles possam continuar com o seu modo de vida. Então, por isso, nós também fazemos essa luta por eles, que não estão para poder falar e exigir essa proteção do território. Então, tudo isso faz com que a gente faça essa luta constante contra a exploração ilegal de madeira nos territórios indígenas, contra a exploração de minério, né, nos territórios indígenas, contra a expansão agrícola do agronegócio por meio das monoculturas, que é o que todo dia nós estamos agora, né, tendo que assistir medidas no Congresso Nacional que se tenta aprovar leis para autorizar o desmatamento para a expansão agrícola. Então nós fazemos essa luta que não é pouca, não é pequena, porque a gente mexe com o governo e a gente mexe também com os grandes empresários. E quando a gente, né, aqui, o governo e empresário, nós estamos lutando também contra esse poder econômico, que tenta todo dia mostrar que tem que se enriquecer, que tem que ter mais lucro, que essas empresas têm que explorar mais, porque tem que aumentar a produção para o crescimento econômico. E aí, com isso, faz com que as pessoas também estão entendendo que o mais importante mesmo é o produto interno bruto, é o valor do PIB, é o valor da bolsa. As pessoas seguem acreditando que o país está bem quando a bolsa está bem, quando o PIB está bem. E poucas pessoas se perguntam quantas pessoas estão deixando de ter acesso ao alimento por conta dessa expansão agrícola, para atender as grandes empresas, para atender as commodities. Quantas pessoas estão deixando de ter acesso à água limpa por conta da exploração de minério, e esse minério contaminou a água que passa no seu território, que passa na sua cidade. Quantas pessoas olham para os rios poluídos nas ruas das cidades, seja em que lugar for, e se comove com isso? Quantas pessoas olham aquele rio e imaginam que ele poderia ser um rio limpo para todas as pessoas terem acesso? Quantas pessoas se comovem quando vê os governos, o poder público destruindo, cortando as árvores da sua cidade para fazer uma praça, para fazer um estacionamento? Quantas pessoas se comovem ou se sente também responsável para lutar contra isso? Então, muitas pessoas, e a gente mesmo que está aqui, a gente sempre pensa que as respostas estão nas altas tecnologias para resolver a crise econômica, para resolver as mudanças climáticas, né? Muita gente espera sempre que as altas tecnologias é que vão resolver. Mas a gente sempre se pergunta, né? Qual o novo ser humano que a gente quer para resolver tudo isso? O que tem que se fazer para a gente ter humanos que possam se perceber também responsável para conter essas mudanças, para conter as mudanças climáticas? O que se tem que fazer para descarbonizar a mente dos governantes, mas também restaurar o coração das pessoas? Como cada um se percebe dentro dessa luta? A cada dia falam para nós novas palavras. Eu venho lá da aldeia, eu venho do território indígena Araribóia. Até 15 anos de idade, eu nunca tinha ido numa cidade. Eu nunca tinha visto um poste de luz elétrica. Até 15 anos, eu nunca tinha visto asfalto. E eu fui para a cidade grande porque eu sempre tive vontade de ir.
Desde menina eu queria, eu sonhava em sair, eu sonhava em viajar, porque eu sabia que se eu continuasse ali naquele meu lugar daquele jeito, eu ia ser como todo mundo. E por mais que eu gostasse do meu lugar, de estar perto da minha família, mas eu me sentia muito inquieta. Porque eu sabia que eu ali, eu não ia poder ajudar, não ia poder modificar ninguém, porque eu também estava aceitando sempre as mesmas coisas. E eu sempre quis sair, sempre quis conhecer o mundo. E eu conheci o mundo mesmo antes de sair para ele, porque eu lia muito e eu já via as histórias. Então, quando eu vim nos Estados Unidos a primeira vez, parecia ainda que eu já conhecia tudo. Porque eu já conhecia muito dessa história. Inclusive do extermínio dos povos indígenas nesse país. Como que o governo tratava os povos indígenas aqui. Então, quando eu saí, eu descobri que tinha muita coisa para ser feita, para se mudar, e que eu não ia conseguir fazer isso sozinha. Que a gente tinha que juntar mais gente, tinha que trazer mais pessoas. E foi com esse sentimento de que muitos povos indígenas ainda não tinham sua terra demarcada, é que eu me propus a organizar coletivos e a gente fortalecer o movimento indígena e emplacar essa luta em defesa dos territórios. E nós seguimos, né, a partir do movimento indígena no estado, na região, nacional, e hoje a gente chega no internacional, falando da presença indígena e do sentido do nosso modo de vida. Nós somos hoje 5% da população mundial. Nós, indígenas, no mundo inteiro. Né? Nós somamos 5% da população mundial. Esses 5% consegue proteger 82% da biodiversidade viva que ainda existe no mundo. 82%. Nós ainda conseguimos proteger a maior parte da água doce que há no planeta, né, que está na Amazônia. O Brasil tem hoje os 2 maiores aquíferos de água, né, que é um na Amazônia e outro no sul e sudeste. E onde estão esses aquíferos, tem a presença, né, tem os territórios indígenas. E aí as pessoas perguntam para nós, e lá no Brasil em especial, nossa, é que esses índios têm muita terra, para que esses índios querem tanta terra? Né? No Brasil, nós somos menos que 1% da população do país. Menos que 1%. Nós ocupamos 13% do território nacional. É muito? Vocês acham muito? Parece muito, né? Os ruralistas dizem todo dia para nós que é muito. Todo dia eles falam que é demais. Bolsonaro está dizendo que a gente não precisa dessa terra. Que a demarcação de terra no Brasil é abusiva, né? E aí, quando você faz a conta ao inverso, né, você vê que 1% da população, né, do ruralista, eles detêm 46% da propriedade rural. 46% eles têm. E como que esse número não é grande? Não é muito para o mesmo 1%, né? E aí você pode comparar e olhar, né? O que tem na terra indígena, nesses 13%? O que tem aqui na terra indígena? Alguém pode me ajudar a imaginar e lembrar? O que tem aqui? Floresta. Tem floresta, biodiversidade, água limpa, as nascentes. Está tudo aqui nesses 13%. Mas é pequeno, né? É pouco. Nesses 46% aqui, você vê o quê? Você vê o quê? Gado, soja, eucalipto, cana-de-açúcar. Né? Você vê aqui as monoculturas. Aí agora a gente pode comparar esse lado com esse lado aqui. O que cada um oferece para o planeta? Né? Esse aqui, tu pega os pés de eucalipto, ele vai sugar a água onde ela está, né? Traz para ele. E seca tudo quanto é nascente. Seca tudo quanto é rio, garapé, riacho. Né? E aí você pega a produção de soja, o que ela oferece? Veneno.
agrotóxico, que todo mundo que está em volta é contaminado por esse veneno, que é ali aplicado. Hoje no Brasil se aplica de helicóptero. Joga de cima e atinge todo mundo que está, as pessoas, a água, tudo que está ali, né? E aí você vem aqui de novo para a terra indígena, o que a gente tem? A floresta em pé, que garante a regulação da chuva, que manda chuva para todo lugar. As florestas em pé, que segura o carbono, né? O gás carbônico que era para ser jogado para a atmosfera, está ali, guardado. Evitando ainda que esses gases sejam emitidos. E ainda consegue equilibrar, né, todo o oxigênio que joga, né, não só lá para o mundo todo. Como é global, né, como é globo, circula, roda, chega para todo mundo, né? Então nós precisamos dessas florestas em pé para garantir o ar, né? A Celia falou aqui, nós não somos, né, nós somos os pneumologistas do mundo, que nós temos o maior pulmão do mundo. Aí todo mundo olha para a Amazônia, todo mundo olha, mas a maioria das pessoas que olha a Amazônia, olha ali as florestas, o verde e até os bichos, né? Mas pouca gente olha que tem gente lá também. Pouca gente imagina que somos nós ali, com o nosso modo de vida, que garante ainda essa floresta em pé. Que garante a proteção dessa biodiversidade, né? Desse lugar. Poucas pessoas conseguem saber que somos nós, com o nosso modo de vida, é que está sustentando aquilo ali. E a gente sustenta como? Sustenta com essa luta que a gente trava todo dia lá na porta do Congresso Nacional. Levando bala de borracha, levando spray de pimenta, né, apanhando da polícia, sendo preso, mas a gente vai para lá. Então nós estamos pagando com a nossa própria vida para a gente poder manter ali ainda viva essa biodiversidade. Então é por isso que a gente não aceita que as pessoas olhem para a gente e fica com pena. A gente não quer que ninguém tenha pena de nós. E não olhe para a gente como coitadinhos, ou como selvagem, como o Bolsonaro diz, ou como não humanos, como ele diz também, né? Mas a gente quer que as pessoas olhem para a gente pela potência que nós somos para garantir a vida no planeta. Para garantir a água que chega para todo mundo. A água limpa, a chuva, o ar que todo mundo respira. É claro que a gente sabe, nós estamos contando aqui da nossa parte, do que a gente faz, do que a gente protege, da luta que a gente trava, né? É claro que tem outros e outros fatores, né, que ajudam a garantir esse equilíbrio, que ajuda, né, a regular a chuva, mas nós aqui também somos parte dessa potência. E nós conseguimos, né, e nós estamos sempre falando para as pessoas que não é, né, nós que somos parte do Brasil. O Brasil que é parte de nós. Porque nós, sim, somos os primeiros ali, né? Então, o Brasil é parte de nós. E nós queremos, sim, fazer essa disputa pelo Brasil. Essa disputa pelo nosso lugar. E a gente faz essa disputa, assim, na luta política, que a gente faz todo dia, mas a gente está fazendo também essa disputa, né, de narrativa nas redes sociais. Se a gente tem internet hoje, se a gente tem acesso também, né, a esse meio de comunicação, nós temos que nos utilizar dele também para poder dar visibilidade para a realidade indígena. O que a gente faz e o que a gente precisa que as pessoas façam para estar junto com a gente. Se as pessoas não conhecem, as pessoas não se aproximam. E muita gente olha para nós, né? O governo olha para nós como empecilho, olha para nós como inimigo, mas muita gente também olha para nós ainda como selvagem. E aí não se aproxima, né? Tem medo, não quer saber, não quer conhecer, e por isso há esse distanciamento. E por esse distanciamento há muito desconhecimento das pessoas sobre a vida dos povos indígenas no mundo inteiro. E as escolas que deveriam adotar, né, materiais para poder trabalhar, né, com
os estudantes, né, em todas as séries, né, também se isenta disso. Né? E aí você vê que as pessoas chegam aos 40 anos, 50 anos e não sabem nada da realidade indígena. Então, uma das formas da gente poder, né, das pessoas poderem conhecer melhor a gente seria os estabelecimentos de ensino desde as primeiras séries, adotar também essa disciplina, né? Não que a gente seja disciplinados assim, mas adotar disciplinas que falem dos povos indígenas, né? Quantos são, como vivem, onde estão, o que fazem e, principalmente, falar dos conflitos existentes. Não é mais falar hoje dos povos indígenas com aquele romantismo que se falava no passado, né? Os povos indígenas, ou indígena ou a indígena bonita dos romances. Não tem que mostrar os indígenas hoje como é, os confrontos que a gente trava, os conflitos que é colocado, né? E toda essa luta política que a gente faz para a gente continuar existindo. Então, hoje, nós indígenas, nós seguimos na linha de frente, né, nessa luta. Na linha de frente contra esse modelo econômico totalmente predatório. Na linha de frente contra as mudanças climáticas. Era esse o tema, não era? Contra as mudanças climáticas. Mas é porque é isso, o nosso próprio modo de vida já é, né, por si só, um enfrentamento às mudanças climáticas. Né? E aí, no ano passado, nós realizamos no Brasil a primeira marcha das mulheres indígenas. Né? E muita gente pergunta, mas por que vocês vieram só agora? Por que vocês chegaram? Não, a gente não chegou só agora. Há 500 anos a gente luta contra tudo que está aí. Só que chega uma hora que a nossa luta local não é mais suficiente. E nós temos que se levantar e chamar mais pessoas para dar as mãos. Então, nós chegamos em Brasília, ano passado, em agosto, no Dia Internacional dos Povos Indígenas. Nós reunimos ali mais de 3.000 mulheres que saíram dos seus territórios, todas deram o seu jeito de sair, de chegar. Muitas enfrentaram os seus companheiros para poder vir, né? Porque, além da gente fazer esse chamado, nós temos ainda que mostrar para o nosso povo que a não permissão da participação das mulheres não é cultural. Não é cultura ter essa subserviência. Não é cultura, né, não é cultura você ficar ali à margem. Né? Isso é herança colonial. Isso faz parte de todo o processo de colonização que a gente viveu e que nossos povos também, né, aderiram a um tipo de machismo, a um tipo de violência doméstica e a um tipo de proibição das mulheres de não participarem. Então nós temos que romper também com essa barreira, né? Essa barreira colonial, machista, que por muitos povos ainda é vista como cultura. E nós temos que fazer esse enfrentamento. E nós conseguimos trazer 3.000 mulheres para Brasília, realizamos a primeira marcha, né? E cada uma que veio ali voltou sabendo que não voltou mais a mesma. Elas falaram, né? Eu quero estar junto, eu quero continuar, eu quero participar. Eu sei que essa luta depende de nós. Então, essa marcha foi muito importante. A primeira marcha das mulheres no Brasil, mas é a primeira marcha das mulheres indígenas do mundo. E como continuidade dessa marcha, nós vamos realizar esse ano, né, a caravana de mulheres indígenas pelo Brasil. E aí nós vamos circular todos os estados brasileiros, reunir com mulheres de todos os povos, né, de todos os territórios, e nós vamos discutir exatamente o tema dessa palestra. O papel das mulheres indígenas para conter as mudanças climáticas. E nós vamos também ainda discutir e impulsionar as candidaturas das mulheres indígenas. Porque esse lugar na política institucional é nosso também.
Nós temos hoje uma mulher deputada federal, eleita na eleição passada, mas uma só é pouca. A nossa luta é coletiva e onde tem uma, nós temos que levar mais. Então, nós vamos impulsionar a candidatura de mulheres indígenas para ocupar também todos os níveis da política institucional, desde o seu município, ao seu estado, ao nacional. E até a presidência, né? Já começamos. Vamos seguir. Então, nós vamos realizar essa caravana de mulheres pelo Brasil. E em setembro, dia 5 de setembro, que é o Dia Internacional da Mulher Indígena, nós vamos realizar esse encontro internacional no Brasil. É um chamado das mulheres indígenas do Brasil para as mulheres do mundo. Para que outras mulheres também possam se somar a nós, porque nós estamos dizendo, essa luta não é só nossa. Nós não estamos mais dando conta de carregar essa responsabilidade sozinha. Outras mulheres também têm que chegar junto e têm que assumir também essa responsabilidade. E se nós tivemos até agora ali fazendo essa luta, né, no nosso lugar, nós queremos agora internacionalizar, globalizar também a nossa luta. Não é só o mercado que tem que ser globalizado, não. Nós temos que, inclusive, nos organizar globalmente para poder trazer o mercado para o local. Nós não podemos mais permitir que esse modelo econômico, com base, né, no agronegócio, nas monoculturas, sigam reduzindo a produção da diversidade de grãos. Porque da forma que está hoje, esse modelo da monocultura, né, o agronegócio, ele reduz entre 25% a 30% a produção de grãos, que é de verdade o que a gente come, né, que é o nosso alimento. E mais do que isso, né, está comprovado que 80% da alimentação no mundo é produzido pela agricultura familiar. No Brasil, 70% da alimentação que vai para a mesa das pessoas é agricultura familiar. Então, nós temos que seguir lutando pela descentralização do uso da terra. E, com isso, diversificar a produção dos alimentos. E quem é que vai fazer isso? São os grandes empresários? Não é. Quem vai fazer isso somos nós. É o trabalhador rural, é o pequeno produtor, nós indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais. Somos nós que vivemos e dependemos desse território. Que temos o nosso território como esse lugar de plantar, de viver. Não como eles que têm a terra para eles como um mercado, como um bem para negociar. Então, nós temos que seguir lutando, né, por essa relação. E, para isso, mais pessoas têm que chegar junto. Tem que estar entendendo. Tem que se reconectar com a Mãe Natureza. Tem que entender que é exatamente essa conexão é que vai garantir o nosso futuro. Nós não temos plano B. Nós não temos planeta B. E o nosso caminho é a luta. Muito obrigada. Vamos ver o filme. Queria que a gente tocasse o vídeo? Sim, o vídeo, pode ligar. Você queria comentar? Ou... Não, pode botar, depois eu falo. E aí nós vamos ver aqui rapidamente esse vídeo, só uma amostra do que foi essa nossa marcha das mulheres indígenas no Brasil ano passado. Tá bom? Mulheres que lutam, mulheres que resistem, se juntam nesse momento aqui em Brasília e nós vamos chegar aqui no Congresso Nacional, porque precisa da nossa presença aqui, né? Para poder mostrar que nós, sim, né, estamos aqui ensinando como se fazer democracia. Território, corpo, espírito! Balança as cordunas, balança maracá, balança arco e flecha, bora reagir! Ou a gente reage agora, ou eles nos matarão! Não vamos aceitar!
quer dizer que a gente não tem direito. A gente tem a coragem de enfrentar, temos a coragem de lutar. Por isso que nós chegamos aqui. E assim, eu acredito que todas as mulheres precisam entender o que está acontecendo para elas dizerem, ó, isso aqui não está errado, eu quero os meus direitos. E nós estamos aqui em Brasília justamente para dizer que nós somos parte desse país e que esse país ele precisa respeitar os povos indígenas, a começar pelos direitos que já estão aí e que não é nem um favor demarcar terras indígenas, respeitar as mulheres, é um dever do Estado. Então eu estou aqui para defender o território, para defender os meus filhos, para defender o meu povo, para defender o povo que mais precisa. Nós não somos o primeiro habitante desse país? Então onde está o nosso povo? Nós perdemos nosso território, nos mataram, nos assassinaram, nos envenenaram, botaram um contra o outro, mas nós existimos por conta da nossa ancestralidade. Por conta dos encantados. Nossa força é maior quando estamos juntos. Somos multiplicadoras dessa luta e vamos seguir multiplicando. Se a gente não tem terra, a gente não tem saúde, a gente não tem educação, e se não tiver terra, território para os povos indígenas, não terá mais lugar para mais ninguém aqui nesse espaço. Então, assim, que as pessoas observem e nos vejam assim, porque nós somos seres humanos, nós também temos sangue e muito sangue. E olha que já derramamos bastante. Muita gente continua se perguntando aonde esse Brasil começa. Será que é mesmo aqui em Brasília, onde impera o poder da desigualdade social? Ou será que é no nosso território do uso das mulheres indígenas, que é território tradicional? A resposta é muito clara, mas tem invisibilizado a luta desse povo guerreiro. Talvez nós mulheres indígenas não contribuímos para que o Brasil seja um país de primeiro mundo, mas do Brasil nós somos as primeiras. A primeira invasão não foi na época da ditadura, porque somente nós mulheres indígenas sabemos que só quem tem cicatriz profunda sabe o remédio que cura, porque é na força da pintura, presente no pigmento. O urucum temperou por muitos anos a nossa comida, mas nós mulheres indígenas temperamos o movimento. Meu Deus, não vai segurar a palavra. Já não está em pé nas duas,